com você, Mauro. Por quê? Porque esse clima, né, de polêmica, ele continua. O Palmeiras já diz que vai até a CBF reclamar, até disseram, aqui não vamos ficar fazendo a reclamação pública, vamos direto na comissão de arbitragem, vamos conversar. Já não gosto muito disso. Vai conversar o quê? Vai até a entidade falar o quê? Mas tudo bem. Tem todo o seu direito. Agora, Mauro, é um Palmeiras que diz, com a ajuda de muita gente na imprensa, que a pressão surtiu efeito. Você concorda? E outra, acha que toda a arbitragem até o final desse brasileiro vai ficar muito pressionada nos jogos de Flamengo e Palmeiras, Mauro César Pereira? Boa tarde a todos. Isso, independentemente do que aconteceu no domingo, vai ficar pressionada. O que tem me chamado a atenção é, inclusive, com um forte trabalho aliado de parte da mídia aqui de São Paulo. É a tentativa primeiro de equiparar os dois lances. O do Tapia com o lance agora do Gustavo Gomes. E a outra é a tentativa de transformar um lance polêmico em erro crasso. Não é um erro crasso, é um lance polêmico, sim. E ao contrário de alguns amigos aí da imprensa que falam, não, eu acho isso, acho aquilo, eu não acho, eu mostro. Botei lá no meu canal, já mostrei, já coloquei na rede social, vamos lá. No sábado, o Vamp talvez tenha visto que o Vamp tem tudo que é jogo. Bayern e Borussia. Esse eu não assisti. Campeonato alemão, eu vi o jogo. 1-0, gol do Harry Kane. 2-1, cruzamento na área, Harry Kane cabeceia. O Guirassy, que é o centroavante do Dortmund, tá marcando o Kane. Ele, cabeceia. Ninguém reclamou. Após o jogo, o técnico do Dortmund, que perdeu por 2-1, Niko Kovac, ele fala o seguinte, não gostei da arbitragem, um árbitro não teve critério. Sobre o lance do gol. Não, aquilo não é falta. Ele não reclama que é falta. Aí o árbitro fala, não é força suficiente. É uma disputa por espaço ali, todo mundo usa o braço, empurra e tal. Não é um empurrão violento. Isso é futebol. O que temos aqui normalmente é futebol brasileiro. Ano passado, esse lance que você falou eu não lembro, mas eu lembro de um que está na rede social também, até compartilhei. Paulo César Oliveira, central do apito, ou que restou dela, na Sport TV. Flamengo e Fortaleza, Lucero dá um toquinho no Wesley, gol do Fortaleza contra o Flamengo. Não foi falta, é braço de referência. Domingo ele já falou outra coisa. O lance é muito parecido, assim, quase idêntico, né? Entre outros lances que você acaba vendo aqui, acolá, em que acontecem situações assim. Enfim, eu sou meio que voz isolada na imprensa, porque eu acho que quase nada disso é falta, quase nada disso é pênalti. Isso favorável ao jogo de contato, como se joga no mundo inteiro. Aqui a gente tem uma contradição muito grande, que é pedir que a arbitragem melhore, e aí qual a referência para melhorar? Ser parecida com a arbitragem do primeiro mundo, do futebol, né? Mas aí quando os árbitros não apitam dessa maneira, há reclamações porque querem que eles apitem como árbitros à brasileira. É muito confuso. Os comentaristas de arbitragem, salvo exceções, eles são corporativistas e eles remam na mesma direção porque eles apitavam assim também. São todos brasileiros, tinham a mesma ideia de futebol. Entendo que as pessoas acham que seja pênalti, problema nenhum. Mas transformar em erro crasso, indiscutível, é muita forçada de barra. Comparar os dois aí, aí é o fim da picada. Então, o que está se fazendo é tentar colocar o lance de domingo no patamar do lance do jogo do Morumbi. Não é a mesma coisa. São bem diferentes. E outra coisa, que fosse marcado o penal. Começo de jogo, o Palmeiras fora de casa, com todo o tempo ainda de jogo para o Flamengo reagir. O outro jogo estava 0-0. O outro jogo era 2-0 São Paulo. O Palmeiras já deveria ter o jogador expulso também no correr do jogo, que era o Andrés Pereira, pela falta violenta, que não foi. E seria 3-0 para o São Paulo se fosse convertido o penal. Já no segundo tempo, completamente diferente. Também jogando fora de casa. O Palmeiras, ou seja, o time que tinha que virar o jogo estava fora de casa. O time que tinha que virar o jogo, se sofresse o gol no Maracanã, estava em casa. É totalmente diferente. E muita gente não tem coragem na imprensa de ter uma opinião, no mínimo, que coloque em dúvida, com medo de milícia virtual. Eu tô nem aí para milícia virtual. Se passar do ponto, a gente sabe o que vai fazer. Vai ter que acertar as contas lá na frente, porque internet não é terra sem lei. Se quer discordar, discorda à vontade, problema nenhum. Tá? Mas se fosse o Flamengo, você falaria... Procura lá o que eu coloquei no meu blog, que eu falei quando houve o jogo do turno. O Murilo disputa a bola com a Arrascaeta, pôs a mão na barriga do Arrascaeta, ele desabou dentro da área. Eu falei, não foi pênalti. Falei e escrevi, tá lá no meu blog. Falei e escrevi. Não foi. O Arrascaeta se joga. Não foi pênalti. Problema nenhum. Aqui não há compromisso nenhum com relação a clube nenhum. Que se dane se é A, B ou C, isso aí pouco importa. A questão é o que nós queremos do futebol.
Arbitragem brasileira ou arbitragem como é no futebol internacional? Enfim, e claro que está se tentando colocar no mesmo patamar, vai na CBF. Por que não foi na CBF quando houve o jogo no Morumbi? Olha, o CBF, nós fomos beneficiados hoje, né? Até porque a presidente do Palmeiras gravou um vídeo depois falando assim, nós somos diferentes. E até a CBF, nós não gostamos da arbitragem. Fomos beneficiados dessa vez, mas não é isso que nós queremos. Queremos uma arbitragem mais competente. Façam alguma coisa. Não foram. Pelo contrário, puseram à disposição da imprensa o Andrés Pereira para dar entrevista, inclusive o Jornal Nacional, tentando contar uma versão que não foi falta para expulsão quando foi. Todo mundo viu que foi. Não foi na chuteira, foi na canela do Marcos Antônio do São Paulo. Enfim, aliás, o São Paulo, depois daquela derrota, esfarelou, né? Essa derrota, da maneira que aconteceu, fala-se muito do Flamengo e do Palmeiras. Ela, tudo bem, é culpa também do São Paulo, mas ela afetou demais o São Paulo. O São Paulo desmoronou depois daquilo. A derrota foi um golpe violentíssimo no São Paulo, que é pouco citado por conta da disputa Flamengo e Palmeiras. Mas tem o São Paulo na história, o São Paulo está pagando caro por isso. Aqueles erros de arbitragem colocaram o São Paulo numa situação ainda pior, por culpa também do São Paulo que não consegue reagir. Mas uma vitória ali teria dado um outro rumo. Talvez o São Paulo estivesse hoje navegando em mares muito mais tranquilos. Até porque a própria crise política do clube, ela aflorou ainda mais com o que aconteceu em campo, que foi uma derrota muito dura pela maneira que aconteceu. O São Paulo se sentiu prejudicado dentro da sua casa, diante do seu torcedor. E agora tentam criar essa narrativa. O que o Flamengo está fazendo é usar as armas que o Palmeiras usa. Só isso, a mesma coisa. Eu acho muito ruim que o futebol seja assim, mas é a vida como ela é. Sobre a questão do Felipe Luiz, falamos mais adiante, então, Thiago, porque essa é uma parte que merece um destaque. É muito curioso como alguns amigos da imprensa fazem cobranças de um profissional para que seja uma espécie de Madre Teresa de Calcutá do futebol, e outros eles falam o seguinte, não, o cara é assim mesmo, não é legal, mas ele é assim, ele tem esse temperamento, e quando ganha, tem plano, tem projeto, é o melhor e tal. Aí esquecem essa parte toda que é tão criticável, digamos assim. Né? Porque no final o que vai valer é elogio para o campeão. E outra coisa, hein? Sem querer me aprofundar muito, a gente vai falar disso depois, se o Flamengo não tem essa postura, no meio desse fogo cruzado, a torcida do Flamengo vai cobrar do seu presidente, do seu dirigente, do seu técnico. É a vida como ela é. Luta-se com as armas que você tem. O que não dá para você falar o seguinte, amigo, você vem com uma bazuca, eu vou com uma espadinha assim, sabe? Medieval. Não vai dar. Se você vem com a bazuca, eu vou com outra, eu vou com uma coisa maior ainda. E assim vai. É uma batalha, é uma guerra. É isso que está sendo travado. Infelizmente, o ideal seria que fosse só no campo, sem cartolagem, sem esses assuntos, mas não é assim. Não é assim. Enfim, depois a gente pode desenvolver mais esse assunto, não só para segurar a audiência, né, como você sempre sabe fazer muito bem, mas também porque é um tema que eu acho que merece uma discussão mais aprofundada e a gente não precisa precipitar os assuntos e a galera não vai embora mesmo, vão ficar com a gente, inclusive aqueles que estão xingando a mim nesse momento, não vão embora, porque eles querem ouvir, é uma terapia para eles. Continuem com a gente, vamos aumentando a audiência. A gente sabe que vocês precisam ouvir essas coisas, porque não adianta, o cara fica ouvindo só a mídia do time dele, os caras que são mais identificados com outros clubes, mas que fazem média. Aliás, outra coisa que eu quero dizer aqui, o Flamengo hoje é um rival real dos times de São Paulo. Daqui a mais alguns anos ele vai estar rivalizando igualzinho, se continuar nessa escalada. Anota o que eu estou te dizendo. A quantidade de não palmeirenses aqui de São Paulo que gritam junto com o Palmeiras é uma coisa que chega a me comover. É isso. E faz parte também de uma outra tentativa de criar cada vez a imagem do bem contra o mal. O malvadão e nós somos o bem. Não tem malvado, não tem mais malvado nem menos malvado. É todo mundo igual, brigando cada um pelos seus interesses. Não sejamos ingênuos.